Daniel capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Nós vamos ler também outro texto lá no Novo Testamento, lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao 13 também. Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua carta de amor. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 1 até o versículo 13. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo isso será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém?
Oremos. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar de forma tremenda ao coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Assim como o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra. Que nós possamos, ó Deus, entender, Pai, que existe um tempo do fim e esse tempo se aproxima. E que nós possamos nos preparar, Senhor, para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis se sentar. Eu trouxe como tema, dessa palavra de hoje o tempo do fim, que é o título aqui na minha Bíblia do texto lá de Daniel que nós lemos na introdução dessa reflexão dessa noite. E nós vemos que o ministério do ensino inclui o fazer com que as verdades da palavra sejam reveladas. Quando nós estamos aqui para ensinar, para refletir sobre a palavra de Deus, nós queremos que ela seja lembrada e ativada no coração de cada um de nós. E é por isso que nós pregamos a palavra do Senhor. E Paulo, ele insistia nisso, em pregar e voltar a pregar. Mandou várias cartas, como nós temos registradas aqui na palavra do Senhor no Novo Testamento, para que ele pudesse ensinar e fazer com que as verdades da palavra de Deus pudessem ser impregnadas no coração do homem. E isso é uma realidade para nós hoje também. Isso não acabou lá no tempo que a Bíblia foi escrita. Pelo contrário, a Bíblia é viva e ela é eficaz e ela é também para os nossos dias. Então, que as palavras que nós vamos refletir nessa noite, que elas sejam lembradas e ativadas no coração de cada um de nós. Amém? Certo que o tempo do fim ele será marcado por angústia. O texto que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: no tempo se levantará o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve. Meu Deus, Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Então, esse texto de Daniel, ele vem falar para nós sobre o tempo do fim. E ele declara que no final dos tempos haverá uma angústia tamanha que nunca se viu, que nunca houve em toda a face da terra. Nos momentos de grande aflição, nós sabemos que há também uma grande provisão de consolo. E no versículo continua dizendo, haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Quem será salvo? O povo de Deus. Todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí, seu nome está inscrito no livro? Amém? Seu nome está escrito lá no livro da vida? Aquele que tiver o nome inscrito, para esse haverá um consolo, O povo de Deus será salvo, Aquele que tiver o seu nome inscrito no livro. Então, haverá um tempo de angústia? Sim, haverá. Uma angústia que nunca se ouve sobre toda a terra. Mas haverá também, a presença, haverá o refrigério, haverá o socorro do Espírito de Deus sobre o seu povo. Tem uma promessa de salvação para aqueles que são de Deus. Então, se você é de Deus, fique tranquilo. A angústia vai vir, mas o Senhor ele vai vir também, trazendo sobre você a salvação, trazendo sobre você a promessa, trazendo sobre você a presença e trazendo sobre você também o socorro necessário para esse tempo de angústia tremenda. Nós também vamos ler um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Volta ao 12, Robert, por favor. O versículo anterior. Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. O Senhor fala para nós, não se preocupe com as provas, com o tempo de prova, Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E aí no 13 ele vem e diz:
Alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando. Ou seja, não temam as provas, não temam as dificuldades. Ele vai dar o refrigério, Ele vai dar o socorro, Ele vai dar o suporte necessário. E 1 Pedro, no capítulo 5, né, também, no versículo 10, ele diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, mesmo que a prova venha, né? E às vezes a prova, quando o Senhor nos prova, Ele está provando a nossa fé, né? Ele mesmo vai trazer sobre nós o aperfeiçoamento, vai firmar, vai fortificar e vai nos fundamentar. Então, Deus não precisa, né, provar a nossa fé. A nossa fé é provada para que você possa conhecer a sua fé. Então, quando você passar por uma prova, né, como diz o nosso amado irmão, né, falecido irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Quando passar pela prova, dê glória a Deus, porque quando nós passamos pela prova, o Senhor está provando a nossa fé, né? Para que nós possamos, não para que, né, por causa dele, mas para que nós possamos conhecer a nossa fé. Porque quando nós passamos pela prova, né, nós somos obrigados, vamos dizer assim, né, a ter fé. Nós somos obrigados a crer, né, a exercitar a nossa fé, a exercer a nossa fé. Então, quando o Senhor nos prova, é para que nós possamos conhecer como que a nossa fé está. Como que a sua fé está? Está passando pela prova? O Senhor está provando você para que você possa aperfeiçoar a sua fé, para que você possa crescer cada vez mais, para que você perceba, né, e para que seja revelada também a condição em que a sua fé se encontra, a sua vida com Deus se encontra. Às vezes a gente, né, esmurece, a gente desanima, a gente, né, vai deixando a vida nos levar e o Senhor vem e nos prova para que a gente possa despertar. Acorda, né? Olha, você é filho de Deus. Eu tenho bênçãos para você. Eu tenho maravilhas para derramar sobre a sua vida. Aí ele vem e prova a nossa fé para que nós possamos nos voltar para ele, né? As provas vêm, não é só porque Deus falou assim: ah, eu vou provar o irmão tal, eu vou provar a irmã tal, só para ver como é que ela vai se sair. Não. Ela vem para nos fortalecer. As provas, as dificuldades, as lutas são para nos levantar, para nos fortalecer, para nos fazer nos voltar para Deus, para nos fazer, nos aperfeiçoar, nos firmar, fortificar e para nos fundamentar. Às vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, tanta luta ao mesmo tempo. O Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está te firmando, Ele está te fortificando e Ele está te fundamentando, né? É para que você possa crescer em todo esse processo, porque ninguém sai de uma prova do mesmo jeito. A gente sai das provas crescidos, fortalecidos na nossa fé. Então, se você estiver passando por uma prova, né, dê glória a Deus, porque Deus, Ele se importa com você. Ele está fazendo um processo na sua vida. E nesse processo, Ele quer que você saia vencedor, né? E nós precisamos ter atitudes corretas de fé, passando pela prova, né? Precisamos ter essas atitudes que sejam corretas. Enquanto o problema não se resolve, né, a fé vem nos ajudar a vencer a prova. É nos momentos de prova que nós precisamos exercer fé. A fé vem nos ajudar a vencer, vem nos ajudar a passar, né, por essas situações. Assim, né, as circunstâncias, elas não vão nos destruir. Às vezes os problemas, né, são tão grandes que a gente fala: meu Deus, não dá mais, eu não aguento mais. Mas as circunstâncias não são para te destruir, são para te fortalecer. São para te forjar, para te preparar para aquilo que o Senhor tem para você. Então não esmoreça diante da luta, não esmoreça diante da prova, mas busque a fé em Deus para que você possa prevalecer, né? Nós vemos, por exemplo, né, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, estavam na fornalha, o fogo apagou? Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jovens demais para morrerem cedo?
né? Eu não sei cantar a música não, mas ela fala sobre isso, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais para morrerem cedo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, o fogo não apagou. O fogo continuou ardendo lá, continuou queimando, né? O fogo não apagou. Então, quando nós estamos passando pela prova, o Senhor ele não vai apagar o fogo. Ele vai nos dar a capacidade de passar pelo fogo. Ele não vai apagar o fogo, ele vai deixar o fogo queimar, né? Assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, né? Hebreus 11, ele fala sobre a fé e depois ele traz a galeria da fé, né? Vai falando, pela fé, fulano fez isso, ciclano fez aquilo outro. E nesse versículo 34 de Hebreus, ele fala assim, ó, extinguiram a violência do fogo e escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que fala lá no início? Extinguiram a violência do fogo. Foi isso que o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que o Senhor apagou a violência do fogo, ele não apagou o fogo. O fogo continuou queimando, o fogo continuou ardendo, o fogo continuava lá, mas não tinha poder para destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando os homens olharam de fora, tinha um quarto homem na fornalha, né? Eles falaram assim, mas nós colocamos 3 homens lá, agora eu estou vendo 4. Quem que é esse quarto homem na fornalha? O Senhor estava com eles no meio da prova, no meio do fogo. E o Senhor extinguiu, né, a violência do fogo, não o fogo. O fogo continuou queimando, mas o fogo não teve poder para destruí-los. Assim também é com as nossas vidas. Quando nós passamos pela prova, o Senhor, ele não apaga o fogo, ele deixa o fogo queimar, mas ele nos protege para que a violência do fogo não nos destrua, porque ele quer nos forjar, ele quer nos experimentar, ele quer fazer com que nós venhamos a vencer os processos da prova. Então permaneça firme, exerça sua fé. O Senhor está junto com você na fornalha, né? Ele está junto com você na prova e ele não vai permitir que você seja destruído, mas ele vai amenizar a violência do fogo para que você possa sair dessa prova. Amém? No tempo do fim, existirão 2 grupos de pessoas, né? Segundo o texto de Daniel, capítulo 12, que nós lemos, vai haver 2 tipos de pessoas no tempo do fim. Daniel 12, 3. Os primeiros são sábios, olha lá. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, o primeiro grupo de pessoas que vai ter no tempo do fim são os sábios, né? Pessoas que se destacarão, né, no meio das demais por causa das suas ações. São pessoas que vão brilhar, né, que vão resplandecer. Pessoas que vão fazer a diferença no tempo do fim, né, por causa das suas ações. Pessoas que vão permanecer firmes, mesmo no tempo do fim, mesmo passando pela prova, vão, como diz o irmão Lázaro, vão dar glória a Deus, mesmo passando por dificuldades, mesmo vendo o mundo, né, caindo ao seu redor, os braços do Senhor sustentando, eles vão se manter diferentes, eles vão se manter com a postura de servo de Deus. Esses serão os sábios, né? Os sábios vão agir, né? Nas suas ações, eles vão mostrar prudência, eles vão mostrar entendimento, eles vão mostrar ensino, conhecimento da palavra, né? Os sábios serão esses, e eu espero que todos nós aqui estejamos nesse grupo de pessoas, né? No tempo do fim, que todos nós sejamos os sábios. Somos aqueles que agem com prudência, são aqueles que agem com entendimento, são aqueles que agem pelo ensino da palavra, por aquilo que está escrito na palavra, né? Nós estamos estudando pela manhã, né, sobre a adoração bíblica, e na aula passada e nessa, né, nós falamos sobre a tradição dos anciãos, né, que são algumas tradições que são colocadas e que as pessoas às vezes dão mais valor à tradição do que aquilo que está na palavra. Os sábios, eles não fazem assim, né? Os sábios, eles agem de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. E para que eu haja de acordo com o que está na palavra de Deus, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso, né, conhecer e proceder
prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. É por isso que tem 12 anos que nós batemos na mesma tecla: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu já até contei aqui de um irmão, né, não era da nossa igreja, a esposa dele era da nossa igreja, quando nós pastoreamos lá no Vale do Jequitinhonha. Tinha uma irmã na nossa igreja, o esposo dela, ele era de uma outra denominação, e ele saía no meio da cidade com um megafone, e ele falava isso. Ele saía gritando na cidade: leia a Bíblia. Ele falava, era assim, a entonação que ele dava era assim: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ele falava essa frase, simples assim. E saía no meio da cidade com esse megafone, gritando: leia a Bíblia, leia a Bíblia. E se você, né, passou ali pela região, né, quando vai para Alagoas, passa por ali? Por essa região, passa, né, divisa ali. Não, acho que tem que entrar ali para Pedra Azul, né? Tem uma região lá no Vale do Jequitinhonha que nas pedras, né, ele foi nas pedras, nas montanhas lá, e ele escreveu com letras bem grandes: leia a Bíblia, né? Ele era o profeta do leia a Bíblia, né? Ele profetizava isso: leia a Bíblia. E nós entendemos que o conhecimento da palavra, né, no tempo do fim, ele vai ser muito importante para nós. Por isso que a gente bate tanto na tecla: leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que nós possamos agir com prudência, com entendimento e com ensino, com aquilo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus no tempo do fim. Então, no tempo do fim, querido, você vai precisar do seu conhecimento bíblico. Aí você pode pensar assim: misericórdia, estou ferrado, eu não sei quase nada da Bíblia. Tem tempo ainda de correr atrás desse prejuízo. Tem tempo ainda de pegar a Bíblia e ler e conhecer. Porque nós precisamos do conhecimento. E no tempo do fim nós precisaremos do conhecimento da Bíblia. Para que nós não venhamos a cair, a não ser desse grupo de pessoas aí do tempo do fim, que são os sábios. Os sábios, eles serão conhecedores da palavra. Nós precisamos fazer parte desse grupo. Daniel capítulo 12, né, nos versículos 8 e 9, diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Né? Os sábios, eles vão prosseguir, mesmo sem entender todo o plano. Né? Daniel falou assim: Senhor, eu não estou entendendo. Né? Lá no versículo 8, eu não estou entendendo direito isso. E o Senhor continua seguindo o seu caminho, Daniel. Mesmo que você não conheça todo o plano. Né? O Senhor, ele não revelou a nós todo o plano dele. Mas ainda assim nós temos que continuar, temos que seguir o nosso caminho. Quero que você fale aí para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dele, você sabe o nome dele ou dela. Você vai falar com ele assim: siga o seu caminho. Fala o nome dele. Mesmo que você não saiba o plano todo. Siga o seu caminho. Mesmo que você não saiba o plano todo. Continua. Né? Lembra lá do Nemo, né? Continue a nadar. Continue no caminho. Mesmo que você não saiba o plano todo. Nós temos que continuar. Nós temos que avançar. Nós temos que romper. Não podemos desistir. E olha o que é que diz o versículo 10. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os ímpios não vão entender nada, eles vão falar: o que é isso? O que está acontecendo? Mas os sábios vão entender, porque eles vão estar cheios de entendimento, de prudência e do ensino da palavra. Né? Entenderão que as provas são para o aperfeiçoamento. São para afirmar, para fortalecer, para fazer crescer. Né? Os sábios vão entender isso. E o Daniel capítulo 12 também lá, vamos voltar no versículo 2. Olha o que é que diz também dos sábios. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Para qual grupo que você quer participar?
Amém, né? Misericórdia. Nós queremos fazer parte do grupo da vida eterna, né? Do grupo dos sábios, aqueles que vão receber a vida eterna. E quando nós guardamos a nossa fé, né? E guardamos também uma vida de santidade, quando nós morrermos, morreremos no Senhor Jesus e ressuscitaremos e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Olha que bênção, né? Esses somos nós, os sábios. Amém? Eu creio que todos nós vamos fazer parte desse grupo, né? Essa é a nossa esperança. Nós esperamos que possamos fazer parte desse grupo que vai para a vida eterna e não do outro que vai para o horror eterno, né? Então, além dos sábios, né, o outro grupo de pessoas, né, que estará no tempo do fim são os perversos, né? São os ímpios. E desse grupo nós não fazemos parte, né? Em nome de Jesus. São aqueles que continuarão a praticar a iniquidade. Né, nós lemos aí no versículo, né, que fala que os ímpios continuarão na iniquidade. Eles, né, eles não se arrependerão, né, eles vão continuar fazendo as coisas erradas, eles vão continuar na perversidade, eles vão continuar, né, fazendo aquilo que desagrada a Deus, eles não vão se importar, né, eles vão estar no grupo do não tô nem aí, né, do grupo do não tem nada a ver. Né? E nós não podemos fazer parte desse grupo. Nós não podemos fazer parte do grupo dos perversos. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, né, versículos 10 e 11, diz assim: diz-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, olha aí. E continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O imundo vai continuar na imundície. O injusto vai continuar na injustiça, né? Então o perverso, ele não vai se arrepender, né? Aquele que tem um coração mau, que tem ali uma raiz no mal mesmo, ele vai fazer parte daquele grupo que vai pro horror lá, né? Vai para lá pro lugar onde arde em chamas, né? Vai pro inferno. Mas nós não fazemos parte desse grupo e eu desejo, sinceramente, que nenhum de nós faça parte do grupo dos perversos, né? E o versículo 12 de Daniel, versículo 10, né, que nós já lemos, inclusive, né, fala que eles não vão entender nada, né? Não entenderão o que está acontecendo, nenhum deles entenderá. Eles não vão entender o que está acontecendo. Não entenderão as provas, não entenderão, né? E além de não entenderem, eles vão blasfemar, né? Eles vão reclamar, eles vão falar palavras que vão desagradar ao Senhor, eles vão fraquejar na fé. Se ainda existir um pouquinho de fé no coração dessas pessoas, elas vão fraquejar, né? Elas vão conhecer a vergonha e a humilhação eternas. Elas vão arder no fogo do inferno. Nós não podemos fazer parte desse povo, né? Nós somos um povo que nós fazemos parte dos sábios. Né? Nós queremos fazer parte dos sábios. Nós não queremos fazer parte desse grupo de pessoas. Fala comigo assim: fala seu nome, Kátia, faço parte do grupo dos sábios. Os perversos, fora. Manda para lá, gente, para cá não. Os perversos, fora. Né? Os perversos, não. Nós precisamos fazer parte do grupo dos sábios. Uma das coisas que nós, como pastores, né, uma das nossas obrigações é instruir você. É falar para você: fique esperto, fique atento, para de dormir, seja sábio. Você vai precisar dessa sabedoria no tempo do fim. Você vai precisar da prudência, do entendimento. Você vai precisar do ensino, você vai precisar da palavra. Então nós insistimos e falamos de novo, e desenhamos, entregamos um bilhetinho para vocês de ler a Bíblia, né? Nós precisamos fazer parte do grupo dos sábios. E outra coisa também que eu quero refletir nessa noite, né? Em meio ao tempo do fim, nós, igreja, nós precisamos seguir os conselhos que foram dados a Daniel. Né? O título desse texto, desse capítulo 12, fala sobre o tempo do fim. Lá em Daniel capítulo 12, no versículo de número 13, né? Daniel recebe alguns conselhos que servem para nós também. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Fala aí para o irmão que está do seu lado de novo. Quando te falar você fala o nome dele, tá? Você não precisar ficar
olhando para lá, eu vou falar, já olha dentro do olho dele aí, bem fundo, aquele olhar assim, bem, e fala com ele assim: quanto a você, fala o nome dele. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Então, quanto a você, siga o seu caminho, não para. Siga o seu caminho, persevera, né? Tá difícil, né? Mas continua, não para. Siga o seu caminho, no final, olha lá o que vai receber. Você vai descansar e vai receber a sua herança, né? Siga a sua jornada sem olhar para trás. Para de olhar para trás, né? Para de ficar olhando, mas 10 anos atrás eu fiz isso, 10 anos atrás eu recebi isso, 10 anos atrás era tão bom. Não, nós precisamos viver o tempo do hoje, né? 2 de junho de 2024, meu Deus, já está no meio do ano, né? 2 de junho de 2024, nós temos que olhar daqui para frente, né? Deus tem mais para nós, Ele tem coisas maiores para nós, Ele tem coisas melhores para nós. O que passou, já passou, não tem como mudar mais. Mas daqui para frente eu posso mudar, daqui para frente eu posso fazer diferente, daqui para frente eu posso ser diferente, né? Eu preciso andar, seguir a minha jornada sem olhar para trás e principalmente seguir até o fim. Até o fim. Eu não posso fraquejar, esmorecer diante da primeira prova, diante da primeira dificuldade. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso permanecer fiel a Deus. Aquele que permanecer fiel até o fim vai herdar a coroa da vida. Ele vai receber a herança. Então eu não posso esmorecer, eu preciso continuar. Você tem um caminho que Deus determinou para você. Então ande nesse caminho, vá até o fim nesse caminho. Seja fiel até a morte, não retroceda. Não retroceda. Tem uma música, não tem jeito, né? Eu sempre lembro das músicas. Porque eu não cedo, nem retrocedo. Sou decidido e não volto atrás, né? Nós fazemos parte desse povo que está decidido, que não volta atrás, que não retrocede, mas que avança cada dia mais, né? Em destino à herança que o Senhor tem preparado para nós. Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Foi legal isso aí, né, Robert? Vai bem rapidinho, né? Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena esperança, plena certeza, o pessoal tem uma palavra lá, plena certeza da esperança, para que não se tornem, o quê? Preguiçosos, chega de preguiça, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Dá uma cutucada no seu irmão e fala com ele: deixa de ser preguiçoso. Deixa de preguiça, né? Vai pela fé, imita aqueles que têm fé e paciência que vão herdar a promessa, né? Nós precisamos crer, nós precisamos pela fé acreditar e crer que nós vamos receber a herança. Mas nós não podemos ser preguiçosos e esmorecer no meio do caminho. Eu li a Bíblia ontem, hoje, amanhã, não sei se eu vou ler não. Que preguiça de ler a Bíblia, que preguiça de orar, que preguiça de vir para a igreja. O sangue de Jesus tem poder. Gente, como dizia, Sara tinha uma professora, né? Quando ela era bem pequenininha, 5 anos, 6 anos, que a professora dela falava com ela assim: guarda, quando você vier para a escola, você deixa a preguiça lá na sua casa. Você guarda dentro do guarda-roupa, ela falava para mim, né? Guarda a preguiça dentro do guarda-roupa e não traz ela para a escola, né? Nós não podemos ser parte das pessoas que são preguiçosas, que não buscam ao Senhor, mas nós temos que imitar aqueles que pela fé e pela paciência vão herdar as promessas. Se inspire em pessoas que podem te levar para frente, que podem te motivar, que podem te ajudar a crescer na sua fé, né? Anda de braço dado, acompanha, né? Tem aquela frase, né? Cola em mim que é sucesso, né? Fala aí para a pessoa que está do seu lado para colar em você que é sucesso. Fala aí, cola em mim que é sucesso. Profetize, gente. Talvez você falou assim: eita, meu Deus, só não cola não, que você vai se dar mal. Profetiza.
Fala, cola em mim que é sucesso. Aí você vai ser responsável por ser sucesso, para que ele também seja sucesso. Fala agora de verdade. Cola em mim que é sucesso. Pela fé, olha lá, pela fé, né? Aí a gente vai se esforçar para ser sucesso, para o outro também ser sucesso, né? A nossa caminhada cristã é assim, é todo dia, é diária. E olha o que diz lá em Hebreus 10, 37 ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Diga assim, sou eu. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que voltam atrás. Nós somos dos que avançam, dos que seguem em frente, dos que vão em destino à promessa, em destino à herança que o Senhor tem para nós. Amém? Saiba também que há um descanso para os peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. E o Senhor promete que haverá um descanso para nós. Hebreus capítulo 4, versículos do 9 ao 11. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Para quem que é o repouso? Para o povo de Deus, né? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Descanso, né? O Senhor nos promete que nós vamos descansar. Nós vamos entrar no descanso. Pode ser que esse descanso seja a morte, né? Seja quando nós morrermos, vamos descansar, né, no Senhor, né? Mas descanso que deve ser precedido, né? Esse descanso precisa ser precedido de fé e obediência, né? Ele não pode ser levado de qualquer jeito, né? Vamos chegar lá no dia do descanso sem fé e sem obediência, aí nós não vamos ter o descanso necessário e merecido que o Senhor nos garante, né? Haverá um fim para você de todas as coisas terrenas, né? Esse mundo vai acabar, essas coisas vão passar, né? Tudo vai passar, mas há um descanso preparado, né? Lá no primeiro versículo, no versículo 9, fala que esse descanso é preparado para o povo de Deus. Então você vai descansar, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu vivo cansado. Você vai descansar, mas você quer descansar agora? Ah, bom, achei que você estava querendo já que Jesus chamasse a sua senha. Não, né? O Senhor promete para nós que nós vamos descansar, vai ter um descanso, né? Junto com a promessa, junto com a herança, vai vir o descanso, né? E nós temos que ter uma convicção de que não é em vão. Existe uma recompensa para tudo que nós fazemos aqui, né? Para todo o nosso esforço, para todo o seu tempo de dedicação ao Senhor, para todo o seu tempo de comunhão, de relacionamento com Deus, para todas as pessoas que você fala de Jesus, para todas as pessoas que você oferece um ombro amigo, para tudo que você faz para Deus, tudo há uma recompensa, nada é em vão. O Senhor, Ele nos dá uma recompensa. Há uma promessa de Deus de conceder a cada pessoa do seu povo uma recompensa. Então, meu querido e minha querida, existe uma recompensa. Vai haver uma recompensa no Senhor. O seu trabalho não é em vão. Nada que você faz para o Senhor é em vão. De tudo há uma recompensa, o Senhor vai te dar essa recompensa. Então, enquanto você ainda está aqui, enquanto você não subiu para descansar, né, não negocie a sua vida com Deus. Não negocie o seu tempo com o Senhor. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Né? Seja firme nas suas decisões, seja firme nas suas escolhas, seja firme em obedecer ao Senhor, seja firme na sua fé. Tenha uma fé que seja inabalável, uma fé que vai te levar a alcançar a promessa, a alcançar a herança que o Senhor tem para você. Não permita que o inimigo roube de você a herança, que o inimigo roube de você a recompensa. Porque ele anda aí ao seu derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E nós precisamos estar atentos para não permitir que o inimigo roube de nós a nossa herança. Para que o inimigo roube de nós a nossa recompensa.
Ele quer que você vá para o inferno, Ele quer te levar junto com Ele. Ele não quer que você vá para o céu, e por isso Ele fica lá, ó, te apezinhando, né? Fica lá o tempo todo te cutucando, para que você erre, para que você peque, para que você afunde, para que você não faça aquilo que precisa ser feito, para que você não leia a Bíblia, não ore, não tenha comunhão com Deus, não venha para a igreja, não vá para a célula, não participe de nada. Ele fica lá te cutucando o tempo todo. Nós precisamos ficar atentos para não permitir que o inimigo roube de nós a nossa herança, né? Esteja determinado a se levantar para receber a herança no fim dos seus dias, né? Esteja determinado a receber essa herança, mas para isso se mantenha firme. O tempo do fim está próximo e nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Nós vamos ler 2 textos para finalizar. Eu queria que você já até ficasse de pé para a gente ler esses 2 textos. E está lá em Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A recompensa é segundo o quê, gente? Segundo as suas obras. Quais têm sido as suas obras? O que você tem feito? Você tem se mantido firme? Você tem buscado ao Senhor? Você tem falado com Ele todos os dias? Você tem se dedicado à obra do Senhor? Quais são as obras que você tem feito? O que é que você tem feito? A recompensa vai vir segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos. Então, como eu disse, né, o que ficou para trás ficou, mas você pode, a partir de hoje, ter uma postura diferente. Ter uma postura de mudança, de transformação, né, de renovo, de fazer, né, as obras que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Né, ontem, ministrando para os juniores, né, a gente aprendeu sobre os talentos, né? E eu expliquei para eles, né, que o talento lá na parábola era o dinheiro, mas que o talento, né, podemos trazer para os nossos dias como algumas coisas que nós podemos fazer, o que nós fazemos de melhor. E eu perguntei para cada um deles o que é que eles fazem, né, de melhor. E aquilo que o Senhor coloca em nós como talento é para que nós possamos usar na obra dele. Não é para enterrar, né? Lá na parábola tem o último lá que enterra e ele não entra na alegria do seu Senhor porque ele não multiplicou o talento, né? Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Irmãos, cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem algo que o Senhor coloca em nós para que nós possamos trabalhar para Ele, para que nós possamos usar na obra dEle. Então não enterre o seu talento, né? Se disponha, se coloque nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele tem chamado você para fazer. E o outro texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não percam a confiança, não percam a esperança, permaneçam firmes, permaneçam de pé e nós vamos conseguir alcançar as bênçãos do Senhor. Nós vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Fique firme. Falei para o seu irmão, fica firme. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a confiança. Não perca a confiança. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. E vamos vencer. E vamos vencer. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E juntos. E juntos. Nós vamos receber. Nós vamos receber a recompensa. A recompensa. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor nessa hora. Vamos orar. Vamos orar. Se apresente diante dele. Fala para ele, Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma recompensa, que o Senhor tem uma promessa, tem uma herança para mim. E em nome de Jesus, ó Pai, que eu seja digno dessa herança. Que eu mantenha, Senhor, a convicção em Ti, a esperança em Ti. Que eu, Senhor, não negocie, que eu não permita que o inimigo roube de mim, Senhor, mas que eu esteja determinado a me levantar todos os dias para receber a herança do Senhor sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos, Senhor, nessa noite, Senhor, se firme em Ti cada dia mais,
para prosseguir nessa caminhada, Senhor, para prosseguir rumo ao alvo que é o Senhor, para prosseguir nessa caminhada, Senhor, buscando a Ti, buscando a Tua face, buscando estar na Tua presença, Senhor, buscando se fortalecer em Ti, buscando, Senhor amado, ter a sua fé aumentada a cada dia, para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, Pai. Eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor sabe, Senhor, em que ponto nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, onde nós precisamos firmar, Senhor, para avançar cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos ao Senhor, seja conosco, Papai. Derrama, Senhor, da Sua graça sobre nós. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia, para que nós possamos lutar e vencer juntos, acompanhando, Senhor, aqueles que são sábios. Pai, nós não queremos ser parte, Senhor, daqueles que são perversos, que são ímpios, que vão herdar, Senhor, o fogo eterno, mas que sejamos, Senhor, daqueles que são sábios e que herdarão a vida eterna no final dos dias. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que nós possamos fazer parte, Senhor, daqueles que escolhem a boa parte, daqueles que escolhem o melhor, daqueles que valorizam o tesouro que o Senhor é, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Que nunca será tirada como Maria, que salva os seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada como Maria, que salva os seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Ele é o nosso bem mais precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Salva os seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Então escolha a melhor parte, escolha estar na presença de Deus, escolha estar firmado nele, tendo fé e esperança. A ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o